Bora, povo, gravar mais um vídeo aqui, corrigindo o nosso 11º exercício. Ó, vamos ler esse trem aqui. A figura a seguir representa em I. Ó, o prof colocou de caneta azul ali o número 1 da nossa associação em série. Uma associação de 3 resistores iguais. Repara aqui na canetinha, ó. A gente tem 1, tem 2, tem 3. E o exercício está falando que eles são iguais. Ligados a uma tensão. Ó, a tensão aqui, ó. Percorrida por uma corrente elétrica denominada IS. IS deve ser a corrente elétrica, o S é do série, tá? Na segunda figura, o professor colocou ali de preto, ó, estão representados os mesmos resistores. Então, a gente vai ter aqui, ó, um resistor, outro resistor, tá? Estão representados os mesmos resistores em uma associação em paralelo. Isso. A figura número 1, resistores em série. Figura número 2, resistores em paralelo. Ligadas à mesma tensão. Então, eu tenho o valor dos resistores de uma associação tem o mesmo valor dos resistores da outra. A mesma DDP da associação em série é a mesma DDP da associação em paralelo, tá? Percorrida pela corrente I dos resistores em paralelo. Pode-se afirmar que é válida a relação. Aí nós temos ali as alternativas. O exercício está comparando a corrente elétrica da associação em série com a corrente elétrica da associação em paralelo. Beleza? Então, para a gente saber se, olha aqui, ó, a corrente elétrica da associação em série, ela vale 1/9 da associação em paralela, ou se ela vale 1/3, se elas são iguais, se a corrente elétrica da associação em paralelo é 3 vezes maior do que a corrente elétrica da associação em série, ou se ela é 9 vezes maior do que da associação em série, a gente precisa fazer alguma conta, a gente precisa chegar em algum resultado para a gente fazer esse tipo de comparação. Para isso, a gente vai ter que calcular o valor da corrente elétrica nas duas circunstâncias. Vou trocar aqui de cor para ficar mais fácil a visualização. Olha só, então, corrente elétrica, ela é igual a DDP dividida pela resistência. DDP dividida pela resistência. Beleza? Nas duas situações, tanto em série quanto em paralelo, a forma da gente calcular a corrente elétrica é a mesma. Aí o exercício está falando que a DDP é a mesma, tanto na associação em série quanto na associação em paralelo. Ele também está falando para a gente que o valor dos resistores é o mesmo. Então, a gente vai ter que criar aqui um número, um valor para essa DDP e para esses resistores. Então, vamos chutar um número aqui, por exemplo, cada resistor vale 3 ohms. 3 ohms para cada resistor. Opa, errei aqui. 3 ohms. Bom, a DDP, vamos chutar aqui um múltiplo de 3 para ficar fácil a conta no final. Vamos chutar aqui um 27 volts. Tanto da associação em paralelo, quanto da associação em série.
Então, o que a gente precisa calcular aqui agora é o valor da corrente elétrica. Só que repara, a gente está falando que a DDP, tanto em série quanto em paralelo, é a DDP do circuito. Então, a gente precisa calcular a resistência equivalente de cada circuito. E é isso que vai fazer a gente ter resultados diferentes. Porque, ó, na associação em série, lembra? A REC, que é a resistência equivalente, você apenas vai somar os resistores. No caso aqui a gente tem o valor de R1 mais o valor de R2 mais o valor de R3. Sendo assim, a gente tem REC igual a 3 mais 3 mais 3. REC da associação em série vale 9 ohms. Chegamos a um resultado da resistência do circuito em série. Então, vamos achar agora a resistência equivalente do circuito em paralelo. Bom, lá no resumo que o prof passou, a gente sabe que quando nós temos 3 resistências de mesmo valor, a gente pode usar essa fórmula aqui para achar a REC, ó. Opa, vou colocar a caneta. REC é igual ao valor do resistor dividido pelo número de resistores, tá? Então, a gente vai ter REC é igual, puxa a setinha, a gente tem o valor de cada resistor é 3, olha aqui, ó, na imagem. Então, a gente tem 3 dividido pelo número de resistores. A gente tem 1 resistor, 2 resistores, 3 resistores. Então, dá 3, que é o valor em ohms, dividido pelo número de resistores. Logo, a resistência equivalente, REC, é igual a 3 dividido por 3, 1 ohm. Sacou? Então, nós temos 1 ohm é o valor da resistência equivalente para a associação em paralelo e temos 9 ohms é o valor da resistência equivalente para a associação em série. Com essas informações, a gente pode fazer aqui a conta que a gente queria fazer no início, porque o nosso objetivo é descobrir a relação entre a corrente elétrica. Bora lá fazer. Da associação em série, agora a gente tem I é igual a U. U é a nossa DDP, 27 volts. 27 dividido por R. A nossa resistência equivalente vale 9 ohms. 27 dividido por 9, a gente vai ter 3. Então, o valor da nossa corrente elétrica da associação em série vale 3 amperes. Temos aqui uma resposta. Agora, vamos calcular o valor da nossa corrente elétrica da associação em paralelo. I é igual a U sobre R. O nosso U, ele vale 27. E a nossa resistência equivalente vale 1. Sacou? 27 dividido por 1, isso significa que a nossa corrente elétrica, ela vale 27 amperes.
temos aqui o valor da corrente elétrica da associação em paralelo. Bom, agora é só a gente comparar. Percebe-se que a corrente elétrica da associação em paralelo, ela é 27 e a outra da em série é 3. Então, aqui a gente tem uma relação de 9 vezes maior. A paralela é 9 vezes maior do que a corrente em série. Ou a gente também pode dizer que a corrente elétrica da associação em série, ela é 1/9 da corrente elétrica da associação em paralelo, que vai ser a nossa alternativa à letra A. Olha aqui, ó. Ela fala exatamente isso. A corrente elétrica da associação em série, que a gente tem aqui, o 3, ela é igual a 1/9 da corrente elétrica da associação em paralelo. Chegamos à resposta.